Boa noite, gente. Oficialmente fechando a semana de lives da semana Superando o Ex, que será a próxima semana. E eu sempre gosto de frisar, tá? Que esse perfil aqui, ele não promove o divórcio, tá? Esse perfil aqui, ele ajuda mulheres a superarem os seus divórcios, os seus términos, muitas vezes términos os quais a gente não escolheu, não é? Então, assim, se acabou, a gente precisa ir em frente. E o que eu noto são mulheres presas, que não conseguem caminhar para frente. Então, por isso desse meu produto, por isso que eu ajudo mulheres a superarem seus términos, porque para mim foi difícil superar, né? E para muitas ainda são. E hoje eu chamei uma convidada super especial, que ela é mãe, ela é corredora como eu, ela tem finais de semana alternados como eu, ela sabe o que é sentir falta do filho no final de semana. Então, ela é uma querida e já passou por muitos bocados. Então, assim, a história dela é linda, ela é de Fortaleza. O nome dela é Rênia, sigam ela, tá? Depois. E eu vou chamar ela aqui. Olá, Oi, maravilhosa! Mike. Pronto, ficou melhor agora. Eu tentei botar um batom vermelho, mas eu não consigo, Rênia. Meu amor, uma vez que você use, nunca mais você vai querer outra cor. E hoje tá um rosinha claro, nem tá um vermelhão. É sua marca registrada, acho lindo. Obrigada, querida. Rênia, primeiramente um prazer ter você aqui nesse perfil, né? Eu estava dizendo no começo assim que esse perfil ele não promove o divórcio, pelo contrário, ele ajuda mulheres que não escolheram, né? E que por algum motivo se divorciaram, tiveram seus términos e precisamos seguir em frente, né, não? Sim, Porque para trás a gente não é nem caranguejo para andar para trás. sim. E aí já disse que você é corredora, que você também tem guarda compartilhada, sofre quando tá sem os pequenos no final de semana, né? Os meus já são grandes, mas eu ainda sofro. Só chegou um, o outro não chegou ainda não, mas já já estão os dois aqui comigo no domingo, né? É. Muito obrigada, Bianca, pelo convite, né? Pela chance de poder. Eu sempre falo que se eu puder ajudar uma única mulher, você sabe bem, na minha história, a gente se conheceu na época que eu estava ali descobrindo o câncer, né? Numa roda de mulheres, eu não esqueço nunca, em novembro de 2023. Você já Sim, me conhece desde essa época e se a gente puder, né, auxiliar outras mulheres a construírem uma caminhada mais leve, né? Que elas contem conosco. exatamente. Pois se apresente, diga quem é você, o que é que você faz. Então vamos lá. Meu nome é Rênia, tenho 46 anos, tenho um pequeno de 5 anos, o Martim, completou agora há pouco tempo. Trabalho na área de governança corporativa, sou advogada, formada em letras também, triatleta amadora, É, agora não só mais a Eu, corrida. eu disse só corredor, ó. Não, os desafios da vida me levaram para o triatlon, corro há 18 anos, né? O esporte sempre esteve muito presente na vida. E aí, em 2023, eu me desafiei, né? No meio do caos, eu busquei o esporte, a espiritualidade, busquei o triatlon. Fui nadar, correr e pedalar, porque só correr não estava dando conta. E aí, hoje eu tento contar a minha história, tento conversar um pouco com outras mulheres, principalmente as que passaram pelo câncer. Eu tive câncer de mama ali no finalzinho de 23, eu descobri, tirei as mamas, fiz químio, fiz rádio. Hoje estou na remissão, que chama, né? Sou paciente oncológica aí pelos próximos 5 anos. A gente continua convivendo com essa outra faceta, paciente oncológica, mas sempre com muita alegria.
se for possível, né? Então não bastou um divórcio. Foi um divórcio e ainda teve um câncer depois, minha irmã. E depois do câncer ainda teve uma demissão. 11 anos E depois do trabalho, da empresa que eu trabalhava, assim que eu terminei o tratamento, eu fui demitida. eu lembro demais dessa demissão. Foi uma sequência, assim, né? Primeiro eu tive um filho na pandemia. Né? Eu conheci o pai do meu filho ali mais ou menos em 2017. Eu trabalhava muito, muito. Eu era um workaholic mesmo assim, de carteirinha e viajava muito a trabalho. E eu me lembro, como pensando essa semana quando você me convidou, né, os porquês da vida, as escolhas que a gente faz. E você fala uma coisa muito bacana que eu te sigo e eu acho muito lindo isso, é você estar o mais completa que puder para fazer as melhores escolhas da vida, né? E eu lembro que nessa época eu não estava. Não estava completa e fiz uma escolha equivocada. Em 2019 eu engravidei sem querer. Depois de fazer a maratona, eu tinha 40 anos, já tinha sido casada, nunca quis ter filho, nunca nem tinha engravidado. Foi a primeira vez. Foi assim, papum, entendeu? E aí o Martim veio em 14 de junho de 2020, ali no auge da pandemia, né? Aqueles 2 primeiros meses muito incertos de como a humanidade ia passar por aquilo tudo. Então eu tive todo um puerpério, uma descoberta como mãe dentro de um processo que a humanidade inteira estava com medo. Hum. E quando acalmou tudo, eu lembro que a gente comprou um apartamento, reformou o A apartamento. gente quem? O pai, né? Você Exato. grávida ainda? Não, eu tive o Martim no dia 14 de junho de 20, aí passou 21, 22. Eu dei todo o suporte. Nessa época eu era a provedora da casa, né? E aí, quando foi em 22, a gente decidiu comprar o apartamento, reformamos, nos mudamos no dia 8 de dezembro de 2022 e no dia 14 de abril de 23, quando eu voltava de uma viagem a trabalho, eu cheguei em casa e não tinha mais nada. Só o meu pequeno com o meu tio e duas amigas minhas, né? O casamento se encerrou por WhatsApp. Eu recebi a Eu tô notícia. toda arrepiada. Eu recebi a notícia por WhatsApp. A gente tinha tido uma discussão no domingo de Natal e eu tinha no domingo de Páscoa e eu tinha uma viagem a trabalho na segunda. Eu disse, olha, eu não tinha, a gente não tem dimensão, né? Porque a gente, como você muito bem falou, a gente não casa para separar. A Não. gente casa pra vida. E eu sempre tive isso muito na minha cabeça e eu me joguei verdadeiramente nessa relação, Bianca, assim, com toda a sinceridade, com todo o amor. Eu me dediquei, eu acho que eu me dediquei demais. É o autossacrifício, né? A minha terapeuta fala. Foi uma relação disfuncional porque era um autossacrifício muito grande e uma vítima, né? Eu fui a provedora da casa, a pessoa não tinha emprego, eu sustentei a casa aí por mais ou menos 5 anos, até ele assumir um emprego num órgão público, enfim. E eu fazia isso por amor, sabe? Porque eu achava que valia a pena. Tanto é que eu lembro demais que um dia eu fiquei assustada, comprar um apartamento é Uma um compromisso. responsabilidade, né? 30 anos, né? E aí eu peguei, olhei assim pra pessoa e disse: Você tem certeza? A gente vai ficar junto, vai dar certo, porque a parcela alta, um apartamento, né? Aí, não, vamos, vai dar certo, tamo junto. E aí, 4 meses depois, eu me vi quase perdendo a casa, com uma parcela de apartamento gigantesca para pagar, a escola do pequeno muito grande, né? Eu tenho um apoio familiar, mas nessa hora você. Eu lembro bem que assim, que eu fiquei bem mal mesmo. Tu chegou em casa, cadê o fulano? Foi-se embora. Foi. Ele disse que ia embora quando eu chegasse. Eu achei que fosse pelo menos esperar, né? Pra gente conversar e aí alinhar tudo. Mas até hoje nunca se sentou e nunca se conversou, né? E aí eu tenho um amigo, advogado, que nos auxiliou aí na parte do divórcio. E foi uma sequência de foram discussões muito profundas, assim, em WhatsApp, mensagens, frases e mensagens muito fortes, muito duras. Vou dar uma para você ter exemplo, porque eu tenho tudo isso registrado, então eu fico muito tranquila em falar, mas tipo, eu em um mês que eu não tô mais com você, assim, 6 horas da manhã eu fui correr e de repente tem uma mensagem no meu celular.
porque eu nunca fui atrás. Eu nunca fui atrás para voltar. Já decidiu, tá bom. Fiquei mal pra caramba, tive crises de ansiedade violentíssimas. Fui para terapeuta, fui para psiquiatra, tomo ansiolítico até hoje para terminar o tratamento. Mas eu lembro que um dia eu saí para correr em maio, não tinha nem um mês. E aí a pessoa me mandou uma mensagem de 6 horas da manhã. Você é bruta, você é uma grossa. Eu já transei tudo que podia em um mês, tudo que você não fez em um ano. Quer dizer, assim, não foi só sair de casa, foram agressões por cima de agressões e mais agressões. Foi mais ou menos aí uns 6 meses. Eu acho que isso, né, o meu corpo, de alguma forma, ele catalisou numa doença. Com certeza, o nosso corpo ele é muito sábio. Todas as nossas emoções, as nossas doenças, vêm lá desse cunho emocional. O teu corpo não aguentou. Foi. Meu corpo não aguentou. E graças a Deus, eu nunca deixei de correr, nunca deixei de treinar, trabalhei, fiquei com medo, né, de perder emprego, de perder de tudo, porque foi uma reviravolta. Eu amanheci na cama, os três agarrados, e aí quando eu voltei, não tinha mais nada. Então foi um baque muito grande, né? Mas eu tive um suporte muito bonito de outras mulheres, né? Uma rede de apoio feminina que eu consegui ao longo do tempo construindo. E, e eu consegui aos poucos, né? Depois que saiu o divórcio, saiu ali mais ou menos em agosto, se resolveu tudo, guarda compartilhada, né? Os desafios foram mudando. Era meu filho tendo contato com outras pessoas, né? Outras mulheres na vida dele, criando vínculos, tirando vínculos, terapia para mim, terapia para o meu pequeno, né? As negativas do outro lado com relação a isso, mas enfim, Como ficou a guarda compartilhada? é uma semana para cada um. É bem certinho. Eu pego no domingo e ele vai no domingo para casa do pai dele, porque eu sempre pensei assim, Bianca, minha mãe, quando a minha mãe se separou, ela veio embora e trouxe meu irmão e meu pai ficou em Brasília e nunca minha mãe, né, foi atrás, meu pai também não veio, enfim. E eu dizia assim, não, eu sou mãe, mas eu não sou só, né? Eu não fiz sozinha, então eu não acho Sim. justo nem para mim, nem para o meu filho ter, né, essa responsabilidade só para mim. Então eu pensava assim, mas aí as pessoas, nossa, eu fui muito criticada. Não, mas ele não sabe ser pai. Mas quem foi que disse que eu sei ser mãe? A Né? gente não sabe não também. Eu não nasci com manual de instrução, ainda mais eu que nunca quis ter. Então eu dizia, não, vai. Mas ele não sabe. Obviamente que o pai abriu mão da guarda várias vezes, mas eu com muita tranquilidade, olha, não, vamos lá. E o advogado que eu tava também, que é um grande amigo meu, me ajudou muito, muito sereno, não colocava mais lenha na fogueira, né? Então Aham. isso foi muito importante. Então, hoje a guarda é uma semana para cada um. Eu, inclusive, viajei agora para Paris com meu pequeno para Eu comemorar vi, 5 anos. aproveitei, eu vi todas as fotos, curti tudo. Isso. E aí eu peguei ele assim mais 12 dias. Foi a primeira vez depois de mais de 2 anos que eu passei 12 dias seguidos com meu pequeno. E foi muito gostoso. A gente tem uma conexão muito legal. E na cabecinha dele ele já trabalha, né? Isso. Ele sabe que tem uma semana com a mãe, tem uma semana com o pai. Existe essa necessidade para ele como ser humano, né? Como construção. Existe essa rotina, porque é importante para as crianças, né? Elas se Isso, sentem seguras com a rotina. isso. Aqui no meu caso sempre foi só final de semana de 15 em 15 dias, né? E Uhum. eles já estão maiores, aí às vezes eles escolhem, eu deixo escolher. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nessas guardas compartilhadas, quando o Martin ia, ele arranjava, o teu ex-marido, né? Arranjava assim muitas namoradas, ele tinha Ele que ser. já, ele já tá na terceira a quarta. Com um mês que ele tinha saído de casa, ele já tava com uma pessoa. Eu não Aí já sei apresentou pro Martin. já. No aniversário de 3 anos do meu filho, ele estava com uma mulher assim, eu entendo a necessidade das mulheres, né? Em buscar, e aí chega um homem
Porque eu sei como é que é o modus operandi, que a gente sabe. Ah, eu te amo. Com uma semana, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Vamos ficar Gente, isso é uma juntos. red flag. Eu digo assim para meus pacientes, red flag. É, mas é mais ou menos assim o modus operandi. Sempre mulheres muito bem-sucedidas como eu, né, com a vida bem resolvida. E aí a primeira coisa que faz é introduzir o filho, porque precisa de um apoio para poder criar. Eu não, eu crio o meu pequeno aqui, eu criei uma rede de apoio, eu pago, né, eu treino, faço tudo na semana que meu filho tá comigo, mas com uma rede de apoio, não com um homem. Né? Eu me Uhum. relacionei com outras pessoas, mas meu filho nunca conheceu, nem vai, só vai conhecer quando eu achar, né, que é prudente, que aquela pessoa vai ficar na minha vida. Mas o Martim, uma vez, acho que foi a segunda ou foi a terceira pessoa que o pai dele estava, eu descobri que o meu filho estava morando com ela e com o pai, porque o meu filho ligou para mim, do nada. Ele me ligou, mamãe, tô aqui na casa da fulana. E eu, hã? Fulana? Quem é a fulana? Isso eu tava começando meu tratamento de quimioterapia. Aí ele pegou e disse assim: a fulana, a namorada do papai, agora a gente mora na casa dela. Aí eu olhei assim. Foi engraçado. O que eu posso dizer, né? É Foi divertido. trágico cômico, porque, Foi. minha Nossa Senhora. E hoje já tem outra pessoa, já está se relacionando com outra pessoa e a pessoa tem filhos também e já está naquela fase de família do Instagram, todo mundo junto tirando foto. Poxa, cara, são crianças pequenas que não têm estrutura emocional, você sabe melhor do que eu, para estar criando e desfazendo vínculos. Eu não sei qual é a necessidade, aí eu deixo até um recado para as mulheres. Mulheres, observem esse comportamento. Por que eu tenho que introduzir na vida do meu filho, da minha filha, uma pessoa que eu conheci há tão pouco tempo que eu não sei nem se vai ficar na minha? Né? Eu me relacionei com uma pessoa, logo depois que eu fiz a cirurgia do câncer, eu conheci uma pessoa super bacana, que hoje a gente é super amigo. A gente teve um namorico ali, mas hoje a gente é muito amigo. Sou muito fã da pessoa, é um cara assim fantástico. E a gente passou uns 3, 4 meses juntos. E eu nunca cogitei ele de conhecer o meu filho, entendeu? Por quê? Porque primeiro eu tava num tratamento de câncer. Segundo, a gente tava ali se conhecendo, sabe? Como é que eu vou introduzir o meu filho naquela relação se nem eu sei se aquela relação vai vingar? É, a gente, é um recado para as mães que estão aqui assistindo, tá? A gente não é mais adolescente de 20 anos, que a gente não tem outras responsabilidades. Nós somos mães. Nós temos serizinhos que sofrem, que criam expectativas e histórias na cabeça, Tá. né? Eu tive uma paciente minha recentemente que um namoro, e aí no final do ano, foto da família toda no Natal, na árvore de Natal, aquela coisa toda, os dois filhos de um lado, os dois filhos de um outro, e logo depois o namoro acabou, aí tira as fotos do Instagram, Ô, gente. e as Não, crianças sofrem, é. né? Sentem. E essa situação é engraçada, você falando isso, agora eu me lembrei. Essa situação da ligação, né, do vídeo, que meu filho tava lá na casa da pessoa, com 15 dias o pai dele saiu de lá. Ele só passou 15 dias na casa da pessoa, porque a pessoa Olha queria ter aí. filho, ele não quis ter filho, ele pediu para voltar. Eu estava no meio do meu tratamento de câncer, fez uma confusão para a pessoa participar da escola, da vida escolar do meu filho. Eu tinha bloqueado ele nessa época no WhatsApp, né? Então ele só falava através do advogado e da minha psicóloga e da psicóloga do meu filho, porque a minha oncologista pediu para que eu fosse protegida, porque eu estava no meio de um tratamento. Teve um dia, a minha primeira sessão de químio foi desculpa o termo, foi um inferno. Porque eu recebendo as mensagens da escola, do canal da escola, a pessoa dizendo, eu vou levar fulana, porque a vida é assim, a vida continua, e o Martim já conhece ela, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E eu disse, meu Deus, aí eu mandava só para advogado e para psicóloga. Aí minha oncologista olhou assim para mim e disse assim, olha, Rênia, se você não desligar esse celular, você vai morrer. Então, desde esse dia que a minha oncologista falou isso para mim, Bianca, eu me desconectei. Porque se eu não me desconectasse daquela dor, se eu não desse um basta naquilo dali, aquilo ali ia me consumir, eu ia morrer. Claro, você tinha que juntar todas as suas forças, energias mentais, físicas, emocionais no tratamento, Exato, né? Só que você estava no meio de uma guerra de um divórcio. exato. Minha irmã foi dor, viu?
Foi muito dolorido. Eu tive algumas crises de ansiedade, aí eu fui pro psiquiatra, né? Tive acompanhamento, tenho acompanhamento até hoje e tenho a psicóloga, né? Eu faço terapia toda semana, tomei ansiolíticos, porque o meu corpo não dava conta. E, gente, eu não tenho a menor. Precisamos. E eu não tenho a menor vergonha de dizer isso. Tem gente que tem vergonha de dizer, eu tomei, não posso dizer que tomo remédio para ansiedade. Gente, eu tive crise de ansiedade, eu precisava tomar. Alô, entendeu? A minha espiritualidade, eu lembro, eu sou espírita e eu frequento um centro espírita que a gente tem cirurgias espirituais. Eu fiz várias, né? Em companhia ali do tratamento. Eu lembro demais do médico espiritual olhar para mim e dizer: vá no psiquiatra. Você não tá bem? Você não tá bem? Uhum. Foi um baque muito grande, foi uma dor muito grande, foi muito repentino, foi assim. Imagine você chegar de uma viagem a trabalho, você tá lá no trabalho, né? Na viagem a trabalho, no meio de uma dinâmica, recebe uma mensagem: olha, acabou, não dá mais, não vai dar certo, quando você voltar a gente resolve. Aí você tentando resolver: não, peraí, não sei o que, tá. Aí eu lembro que eu não, minha chefe olhou pra mim e disse: você quer ir embora? Eu disse: não. Deixa, né, a pessoa até pensar um pouco, refletir, ver o que é que ela escreveu. Mas aí foi agressão por cima de agressão. Aí quando eu cheguei na sexta-feira não tinha mais nada. Né? O guarda-roupa limpo. Essa parte é boa, porque depois você não precisa arrumar nada. Quando você chega, não tem mais. Essa parte no final, depois é boa. Mas, Renha, foram quantos anos ao todo? 5 anos, quase 6 anos, 5 anos e pouco. O Martim tinha 2 anos e 9 meses, fazia 6 meses que eu tinha terminado o desmame dele. E aí ele Uhum. começou nessa rotina também de guarda compartilhada. Foi mais ou menos 6 anos de relacionamento. Foi ali em 2017 que a gente se conheceu em aplicativo. Saí de todos, não quero mais conversa, porque realmente, como você muito bem fala, né? Eu sempre escuto muito o que você fala, as sugestões que você dá, as dicas, e uma delas é que eu acho assim bem bacana, bem coerente, é os apps de relacionamento. Infelizmente, eles poderiam ser muito bons, mas infelizmente a gente não percebe os homens que estão ali com uma maturidade, com uma capacidade, com uma vontade de realmente se relacionar com alguém, né, da melhor forma. É, por isso que eu falo, app de relacionamento é Instagram. Porque você conhece melhor, você acompanha a rotina. Mas eu ainda digo mais, Rênia, que eu não sei se foi o caso desse seu paquerinha que você teve nesse intermédio. Quando a gente conhece as pessoas, assim, através de esportes coletivos, por exemplo, a corrida, o beach tênis, né? Uhum. Você vai conhecendo, você vê ali 3 vezes por semana, você É, primeiro vai ficando amigo, você e vai tomando café da manhã, saindo com turma, você vai criando conexões. é, é É verdade. diferente de um app de relacionamento que eu marco lá com a pessoa, ó, é isso. E quando eu vou conhecendo através de um esporte, através de outros amigos, a coisa vai fluindo natural, É verdade. É né? verdade. Você falou aí uma grande palavra, conexões. Quando você conhece alguém no app, a pessoa cai de paraquedas. Né? Essa pessoa com quem eu me relacionei, que é o pai do meu filho, ela caiu de paraquedas na minha vida. Eu não tinha histórico dela na minha vida, né? E eu acreditei em tudo que me foi dito. Porque né, assim, primeiro você dá sempre, eu sou advogada, a gente dá, né, a dúvida sempre vai ser, né, a favor da pessoa. E aí a pessoa foi trazendo o repertório dela, na visão dela, da maneira dela, Sim, e eu fui aceitando aquilo e fui recebendo. E no final das contas eu vi que não era absolutamente nada daquilo. Né? Era um castelo de areia que bastou uma leve onda para desmoronar. Ele não tinha alicerce. Eu achava que tinha, porque a gente também constrói, né, na nossa cabeça, Bianca. a gente constrói narrativas na nossa cabeça. Assim, uma coisa que eu lembro bem, eu escrevo muito, eu tenho diário, eu escrevo pra Ah, caramba. eu também adoro. E aí eu lembro, às vezes eu releio. E aí eu vi que a minha intuição me disse muita coisa. Muita coisa. E eu calei a moça, taquei cola. E eu sempre fui uma pessoa que sigo muito a minha intuição. Eu dizia, não. Mas veja bem, né? Você fica com aqueles
aqueles diálogos mentais. Não, mas tadinho, deixa eu ajudar, vou oportunizar. A pessoa me pediu ajuda, eu ajudei, né? Não coloquei dentro da minha casa, mesmo solteira, sem filhos, sem nada, eu não coloquei na minha casa assim, de supetão. Mas a pessoa criou toda uma narrativa, construiu toda uma história que eu fiquei morrendo de pena, levei para casa, entendeu? Depois eu descobri que era tudo mentira. Então você vai calando a tua intuição e vai entrando naquele universo do outro sem referências externas. Eu não tinha referência, ninguém conhecia ele não tinha amigos, né? E eu, meu Deus, e Ó, agora? uma pessoa que não tem amigos já é um red flag, né? É uma das Deveria ter coisas me que eu sempre. conhecido antes. Eu deveria ter Era me uma da- conhecido em 2017. Mas Mas não aí tem o Martim não problema. existiria. Não tem problema, exatamente. Você tem hoje o maior presente da sua vida, né? Mas, ó, não ter amigo é um pontozinho, é um É, sinal. é um sinal. E uma das coisas que eu falo muito, inclusive, eu dei uma palestra para o Sebrae ontem e eu falei sobre intuição. Porque no nosso coração, tem um estudo lá nos Estados Unidos que diz que no nosso coração tem mais neurônio do que no cérebro. Então, eles emitem ondas. Então, ele sente. Quando as minhas pacientes vão sair pela primeira vez com a pessoa, eu digo assim: olha, observe o que você sente. Se você sente tranquilidade, se você sente paz, se você sente medo, se você se sente ansiosa, se perceba o que é o corpo, o nosso corpo diz, É um né? nível de autoconhecimento que na época eu não tive, né? Hoje, com certeza, quase 10 anos depois, eu não sou a mesma pessoa, né? Mas eu também não estava completa, eu estava incompleta. É uma coisa que você muito fala. Eu trabalhava muito, tinha saído do meu primeiro casamento, fazia 5 anos aí que eu estava, vamos dizer aqui, na bagaceira, entendeu? Viajava o país inteiro, tinha um paquera em cada canto desse país. Isso aí eu curti mesmo. Aham, faz Mas parte. faz parte. Só que chega um momento que você cansa, né? É, você quer se aquietar. E aí quando você quer se aquietar, o primeiro que aparece dizendo te amo, com uma semana quero namorar com você, aí você cai. Red flag, red Total. flag. Total. Eu estranhei, até hoje eu me lembro. Eu tava no Rio Grande do Sul a trabalhar, a pessoa pegou e mandou uma mensagem. Não, mas você é a mulher da minha vida, eu te amo. Eu disse, mas peraí, eu te conheci segunda-feira, hoje é domingo. Né? Mas, É. não tem nada não tô fazendo nada. Só que pode custar caro, né? Exatamente. Aí veio o divórcio, Foi. né? Aí veio o Como é que foi a divórcio. primeira semana de divórcio? Consegue lembrar? Tu conseguia comer, dormir, Não, conseguia se não, eu tratar? emagreci muito, muito. Eu vejo as fotos hoje. Hoje eu tô bem mais robusta, porque o tratamento do câncer, eu tomo um remédio que ele aumenta o meu peso, né? E aí, olhando as fotos, eu estava linda, bem magrinha, Seca! igual a você. Eu vejo as suas fotos igualzinha. Só que o brilho no olhar, eu Não não tinha tinha. brilho, né? Não tinha. Você, é claro, assim, é engraçado como você percebe o quão transparente você é. O corpo tava massa, tava pegando valendo, mas os olhos não tinham brilho. Então foi, nossa, eu lembro quando o Martim foi dormir a primeira vez sozinho, longe de mim. Fazia Ah, 6 meses. Ele não tinha 3 anos, Bianca. era um bebê, usava Era um fralda bebê. ainda, né? Exato! E aí eu lembro que ele adoeceu, o Martim veio numa série de gripes, de resfriados, e o médico da gente, do pediatra, né, da época, disse, olha, Rainha, isso é emocional, né? As defesas. Mas é claro, eu adoeci, imagina ele. E eu lembro que eu fui, ele estava muito doente, e aí o pai pensou, ah, ele só pensa em você, só chora, só quer saber de você, não sei o que lá. Aí deixa eu ligar para ele. Não, não deixa, você não tá deixando eu exercer a minha paternidade. Tanto é que até hoje eu não ligo pro Martim quando ele tá lá. Eu evito, né, para não haver nenhum tipo de desentendimento. Eu só ligo quando o Martim pede no dia do aniversário dele. E eu lembro que ele pediu, traz um remédio aqui, que ele tá doente. Aí ele morreu de me elogiar, você é a melhor mãe do mundo, não sei o que lá. Aí no outro dia começaram as agressões e no aniversário, primeiro aniversário do Martim, 14 de junho de 2023, eu pedi pra minha chefe para eu viajar para São Paulo.
porque não ia ser na semana que eu tava com ele, e ia ser o primeiro aniversário do meu filho que eu ia passar longe dele. Aff, Maria. Aí eu fui construindo isso, fui construindo na minha cabeça. Não, mas daqui a pouco ele vai estar grande, isso vai ser o natural, vai ser o normal, tá, tá. E quando eu voltei, eu fiquei sabendo que no dia do aniversário do meu filho, ele foi comemorar num restaurante aqui à noite, nada a ver com criança, com o pai e a primeira namorada, supostamente. A Teve primeira. ao menos um bolinho, uma vela? Teve lá um negócio lá, era do Hard Rock, lembra que tinha um Hard Rock aqui? Foi lá no Hard Rock. Lembro, lembro. É, foi lá, na Hard Rock, 7 horas da noite, uma criança de 3 anos comemorando aniversário lá. O pai, a namorada do pai e ele. E os garçons cantando parabéns. É, não é É, fácil, não. Não é não é fácil, fácil. não. E aí eu consegui trabalhar, me joguei no trabalho, me joguei nas atividades físicas, me joguei na espiritualidade, valendo. Eu Eu já ia trabalhei. perguntar o que foi que te salvou? Foi a espiritualidade e o esporte. Eu comecei o triatlon, que era um sonho de vida, que eu achava que eu nunca ia conseguir, porque o triatlon você nada, pedala, corre, faz uma dieta mais rigorosa, tem que ir para musculação, isso é básico. Ou seja, eu tenho que treinar às vezes de 2 a 3 vezes por dia. E eu dizia, não, na vida que eu tenho com filho, com marido, eu não vou conseguir nunca. Só foi eu me divorciar que eu consegui. Tinha um filho a menos para criar, né? Aí a gente É, com consegue. certeza. Tem um filho a menos para criar. E aí eu me joguei de cabeça, eu investi, eu comprei uma bike não muito cara, ainda simplesinha, eu fui começando a assessoria de corrida, como você falou, as conexões, né? A assessoria me abraçou, eu não esqueço jamais o apoio que eu recebi, as conversas que eu tinha com outras mulheres na assessoria, me contando suas histórias também, tentando se conectar comigo. Então, aquilo me ajudou muito. A atividade espiritual. É, Não dá para você não ter fé, Bianca. Você precisa ter não. fé em algo, de que aquilo ali não é à toa, porque a dor ela é dilacerante. Eu tive vários momentos que eu achei que eu não fosse aguentar. Eu também. Várias, várias vezes a gente busca o ar, né? E não acha, né? Eu tive uma crise de ansiedade, a primeira que eu tive. E foi assim, abril é um mês complexo para mim, porque apesar de ter sido o mês que eu fiz a minha primeira maratona em 2019, foi o mês que a minha mãe faleceu. Tem 14 anos que a minha mãe já desencarnou. E aí eu lembro que a minha primeira crise de ansiedade foi justamente no dia do aniversário dela, que a gente tava, sei, tava discutindo para variar, né? E aí eu disse, olha, eu queria que você respeitasse pelo menos o dia de hoje, porque hoje, né, é o aniversário de desencarne da minha mãe e tal. E aí a pessoa pegou e escreveu assim, você só vive do passado. Esse foi um dos motivos que eu deixei você. Você só sabe viver do passado, esquece o passado, você fica falando do passado, não sei o que lá. Eu disse, não, eu só queria que você tivesse um pouco de sensibilidade, né? Uhum. Mas foi muito. Os 3 primeiros meses, eu juro a você, eu pensei que eu fosse morrer, É. literalmente. A gente pensa, é uma dor real, física, né? Físico. Tem até um estudo que depois eu fui ver, eu digo até para as minhas pacientes, que é um estudo sobre a dor do coração partido, que ele fala se você tomar um Tilenol melhora a dor. Aí eu, na época, vivendo a minha dor, disse, eu vou testar aqui, tomei um Tilenol, pois não é que melhora? Oh, Eu rapaz. não estou incentivando ninguém a tomar remédio aqui. Mas se você entrar no Google Acadêmico e botar assim, dor do coração partido, tem um estudo que diz se você tomar um Tilenol melhora. E Nossa, assim, porque a gente tem os sintomas de ansiedade que parece que o coração vai parar ou extrapola e você bate no hospital. Eu tenho várias pacientes e alunos que batem no hospital com crise de ansiedade, ou seja, aí as pessoas olham às vezes pra gente, ah, é um besteirinho, só porque tu acabou. Gente, um término dói demais. dói muito, viu? Acaba com a vida da gente. Não Se a acaba, gente. eu acho que Eu já ia dizer, ó. não acaba porque, como eu te falei, né? As mulheres, nós mulheres, eu acho que a gente tem essa capacidade de gerar outro ser humano. Outro ser humano só nasce da gente. Sim. Eu acho que essa força, né? Essa fortaleza que a gente tem,
é o que nos sustenta num momento desse. Porque, eu juro a você, não é à toa que tem muitos homens que não aguentam, né? Tem muitos homens que não aguentam esse tipo de dor. E a gente consegue, mesmo no meio daquele caos, eu vivi coisas muito bonitas com meu filho, né? Eu consegui me conectar ainda mais com o esporte, eu consegui me conectar ainda mais com a espiritualidade, fiz novas amizades, novas amigas, e essas amigas que eu acabei me conectando durante esse momento, depois me deram suporte no câncer, né? Porque foi ali em outubro, eu me separei em abril, quando foi em outubro eu descobri o câncer e comecei o tratamento, em dezembro eu me operei, então nada é por acaso, né? Nada. Eu tinha que passar por aquilo, fazer aquelas conexões, ter aquele suporte, porque outra batalha viria e eu precisaria ainda mais de apoio. E aí eu tive uma outra crise de ansiedade em novembro, eu lembro que foi em novembro de 23, porque eu fiquei muito assustada com o câncer, né? Eu disse, pô, cara, era grande o tumor na mama esquerda, era muito grande. E aí eu falei pro pai do Martim, né? Olha, eu vou deixar com o advogado, tudo organizado, porque você não sabe o que vai acontecer. Não, Mas, olha, eu vou deixar tudo organizado, eu vou fazer o tratamento, mas se acontecer alguma coisa, né? O Martim não vai ficar desamparado e tal. Aí a pessoa olhou assim pra mim e mandou o WhatsApp. Faça o que quiser com as suas coisas, pode doar para caridade, porque eu tenho para mim e para o meu filho, não preciso de nada seu. Aí Rema, Jesus. para, chega. Você não adianta você criar esse tipo de conexão com a pessoa que você não vai ter. Você Não não vai adianta. mudá-lo, né? Não Não, vai mudar. não. Então, Não, e aí nesse dia eu disse, quer saber? Acabou. Aí eu me operei, nunca tive apoio, nunca ficou um dia a mais com o Martim. Quando eu me operei, eu não pude ficar em casa, porque você tira as mamas e coloca os drenos, né? E aí eu tive que ficar na casa de uma amiga. Aí a minha rede de apoio que ia me suportar naqueles dias que eu não poderia estar em casa adoeceu. Não sei se você lembra que teve um surtozinho de Covid ali no final de 23. Aí todo mundo que ia me ajudar teve Covid. Aí eu tive que pedir apoio a uma amiga, uma grande amiga minha, que recebeu o Martim na casa dela. Era véspera de Natal, né? Foi o caos. E nunca recebi apoio. Terminava a quimioterapia, eu ia buscar o Martim. Era uma semana comigo, uma semana com o pai dele. E eu fiz todo o protocolo, né? Eu busquei ajudas de outras mulheres, porque eu sabia que a ajuda, né, de uma pessoa que eu achava que, pelo menos por eu ser a mãe do filho dele, né, eu merecia ter o um mínimo de suporte ali para poder enfrentar aquela doença, para não morrer e não deixar o menino órfão. Não, nunca veio. Mas tudo bem, eu superei, eu isso é consegui. sobre ele, né? É, Olha onde é que, da onde você saiu, né? Aonde você está hoje. Eu acredito que nada, absolutamente nada na vida acontece por acaso. não. Por Eu, mais que naquele momento, assim, o choro, o desespero, né? Quando você foi desligada da empresa, vivendo tudo isso. foi. Aí a gente olha assim, Deus, ok, mas eu te entrego tudo, eu sei que é só Eu existe tive, tu. quando eu fui demitida, que eu lembro que eu terminei o tratamento do câncer no dia 24 de junho, vai fazer um ano agora. Aí eu tirei férias, eu disse pro meu chefe, posso tirar uns dias? Ele disse, pode, Rino, vai, quando tu voltar, tu volta com tudo. Eu, massa, beleza, show de bola. Aí fui pra Serra de Guaramiranga com o Martim. Todo ano eu viajo com ele agora, nas férias, eu e ele, é maravilhoso. É. E aí eu fui com ele pra Serra, e lá na Serra uma amiga minha me ligou e disse, Rênia, tá acontecendo alguma coisa aqui na empresa muito séria. Aí eu, o que foi? Ele disse, não, tá tendo uma demissão em massa, não sei o que lá. Eu disse, não, gente, mas não é possível. Eu acabei de sair de um câncer, não vou me demitir. Não é possível. No dia que eu voltei de férias, meu chefe veio, foi de uma gentileza, meu chefe e minha diretora na época, eles foram extremamente gentis. Realmente, foi um momento difícil, é um momento difícil que a empresa ainda está passando. E ele chorava, eu chorava. Aí eu olhei assim pra cima e disse: Meu Deus do céu, o que me falta? Mas se eu não tenho como saber, me dê pelo menos força pra suportar. Aí eu Uhum, vivi um novo luto, né? Primeiro eu vivi o uhum. luto do divórcio, depois eu vivi o luto do corpo,
porque eu tive que transformar meu corpo. E depois eu vivi o luto da demissão, porque eu tinha 18 anos que eu estava nesse ramo. Eu amava o que eu fazia, amava. E aí eu olhei assim, não sei, eu entrego nas tuas mãos porque É, tem coisas que só Deus explica e só Ele pode fazer, né? só ele pode fazer. Aí respirei, vivi o luto de novo, né? E 3 meses depois eu estava no emprego muito melhor, com uma equipe muito melhor, numa área que eu queria desbravar, que eu tinha muito medo, né? A gente tá ali na zona de conforto e fica com medo, mas no final. Exatamente, ó, 18 anos numa empresa, não quer sair, mas tem vontade de desbravar. Aí É, Deus vai lá e dá o jeitinho, aí te bota aqui aonde tu sei, queria. Gente, Deus sei. é incrível. E Eu hoje sei que na hora, assim, dá um desespero, né? não, Mas não tem como, a gente tem filho para criar, tem conta para pagar, você se desespera. Só que aí as luzes começam, né? A minha terapeuta sempre fala isso, a gente catastrofiza muito. Você deve saber o que é isso. E eu tinha uma mente muito catastrófica. Não, é ansiedade. É um com dos, certeza. é um dos sintomas. E aí ela disse, mas Rênia, aconteceu isso, você resolveu. Aconteceu, ela vai trazendo os fatos, né? Aconteceu isso, você resolveu. Se acontecer isso, você vai resolver. E assim vai. E vai, e foi. E hoje eu lhe confesso que eu estou muito bem. Nunca estive tão bem na minha vida. Completa, plena, de verdade. E assim, em paz. Não foi Uhum. fácil, eu também não falei coisas agradáveis, eu também, né? Eu Você tive é meus momentos, humana, né? eu tive meus momentos de fúria. Eu acho que, Claro. eu acho que eu poderia ter me contido mais, mas, pô, cara, na hora da dor, É, na hora da dor, da raiva, né? Eu é, tenho uma paciente minha que tem as fases do luto, né? E eu acompanho muito elas na fase da raiva. Porque teve uma que destruiu o carro do marido. não, Eu não, disse, não, não, minha irmã, pelo não, amor de não, não, pelo Deus, amor de Deus, não, não, por não. que que tu foi fazer isso? Não, não, isso aí não, não. É, Eu brigava. Não, não, a não, gente ri agora, mas assim, porque não, não. essa fase é perigosíssima, viu? É, Então a gente tem que ter. Porque a gente tem raiva, gente, da outra pessoa, a gente é humano. Só que a gente tem que entender que a gente não, a gente está com raiva. É momento, isso. né? O que é que eu vou fazer com essa raiva? Ter esse autocontrole, né? Por isso que tem que tentar em terapia, nos processos terapêuticos. E é por isso, Rinha, que eu queria trazer a tua história para cá, porque tem muitas mulheres desacreditadas que acham que não vão esquecer nunca, que estão presas no luto há mais de 3, 4 anos, que mesmo o homem já tendo refeito a vida com o filho, ainda alimenta na cabeça a história, uma esperança de um retorno, sabe? E é por isso que eu vou fazer próxima semana essas 3 aulas. São aulas fechadas, porém gratuitas, mas as pessoas têm que ir lá no link da bio se inscrever, Sim. né? Se inscreve. Com essas 3 aulas, assim, você já vai conseguir ver uma luz no fim do túnel, porque tem muitas que não conseguem ver a luz no fim do túnel, viu? E ela tá lá e ela existe. E eu participei de grupos seus, né? A gente via as trocas das mulheres, perceber a história da outra, como tem algumas mulheres aqui dizendo, eu já vivi isso também, a gente acha. Na hora que você se enxerga na outra, no outro, a gente consegue entender um pouco melhor a nossa história e perceber que existe sim caminhos, né? Sim. Ah, eu tive que passar por todas essas fases por alguma razão que às vezes que a gente não tem nem condição evolutiva de entender, mas que passa, passa. Tá. Nada na vida é eterna, nem a felicidade. A gente não é feliz 24 horas do dia, né? 7 por semana, 365 do ano. Tudo passa, tudo. Agora a gente E tem que ainda ter a gente tem que ter elementos. Você, uma terapia, um esporte, uma religião. Eu acho que é, a gente vai se municiando, né, de vários elementos para criar um repertório novo, como você muito bem fala. e nem isso vai nos livrar de ter outros Não, problemas futuros, né? não, Mas de jeito assim, é nenhum. chegar no problema, por exemplo, na demissão.
nossa, eu não tenho mais nada a fazer, eu não posso fazer, eu não tenho controle sobre isso, Exato. né? É se perguntar na frente de um problema. Você tem controle sobre isso? O que é que você pode fazer em relação a isso? Absolutamente nada. Então, entrega. Entrega, porque esse problema não é seu, é de Deus. E Exato. ele sabe a nossa história. Ele ouviu conversas. Eu ouço muito mulheres que dizem assim: por que que Deus tirou ele de mim? Eu disse, minha irmã, Deus ouviu histórias que você não ouviu. Deus sabe seu futuro, você ainda não sabe. Então Exato. entrega, se isso está acontecendo, vamos aqui passar pela melhor, vamos passar da melhor forma, ou da menor dor possível, porque vai existir uma dor, vai existir um processo, mas existe uma luz aqui, ó. É porque eu não consegui puxar a luz, mas existe uma luz Existe que às literalmente. vezes ela tá coberta, tem ali cheio de árvores e tal, mas essa luz, ela existe. É uma E coisa essas que mulheres precisam acreditar nisso, Reni. é a aceitação radical, né? Você deve saber bem desse ponto. No câncer, eu dizia para minha mastologista, eu não quero perder as mamas. Quando chegou a hora, a primeira coisa, meu protocolo foi Tira! tirar as mamas. Era a primeira coisa, eu não tinha escolha. Não tinha não tirar as mamas. Aí eu olhei assim, ou eu aceito porque eu não controlo, ou eu vou sofrer com isso. Ah, tirei, ano que vem eu vou botar meu silicone, vou virar paniquete, aos 46 anos, linda, maravilhosa, vou ganhar Pronto. peito novo, gente. Dane-se, entendeu? Ou você pensa dessa forma e segue em frente, ou então você vai se atolando. Porque se eu tivesse me atolado em cada situação que aconteceu nesses últimos 5 anos, Bianca, como é que eu estaria hoje? Não, Foi estaria primeiro. numa clínica com depressão e seu filho sendo cuidado, sei lá por quem. Por quem? Porque eu tive filho na pandemia, eu sustentei uma casa na pandemia, eu tive divórcio, eu tive câncer, eu tive demissão. Se eu me enterrasse em cada situação daquela, como é que eu estaria hoje? Né? Uhum. Então, eu levo muito isso comigo. A aceitação radical, não controlo, exatamente como você falou. Como é que eu posso me municiar aqui para passar isso aqui da melhor forma? Amigas novas, esporte. Ah, homens? Não necessariamente agora. Não porque eu não tô bem, eu tô me curando. Na hora que eu estiver bem, tudo certo. Vai vir uma pessoa porque eu vou estar bem. E vai vir uma pessoa também bem, viu? Curada. É, Porque as exato, energias, elas se atraem. Às exato. vezes, quando a gente não tá bem, a gente vai lá, pode estar num show, que até pra Lívia, que ela tá no. A Lívia é uma ex. A Lívia é do nosso grupo, da mentoria, Ah, que é? é de Campina Grande, Ah, adora São eu vi João. a live dela. Aí eu disse: olha, quando a gente não tá bem, a gente vai lá no meio da prontidão e pinça a pessoa que tá parecida com a gente, quebrada. Quebrada. Aí fica dois quebrados juntos, tu acha que dá certo? Não Não dá. tem como. Mas quando a gente está se curando, claro que não existe uma cura 100%, mas quando a gente já está melhor, a gente vai lá e pinça uma pessoa que está na nossa mesma vibração. É É verdade. impressionante, é não ter pressa. Vai ser na hora que Deus quiser. Vai ser Exato. na fila do supermercado, no triatlo, na corrida. Mas vai ter a conexão. É. E a É. gente precisa estar bem, Reni. E uma coisa que eu aprendi, até eu faço terapia, às vezes eu preciso de 2 terapias por semana. Quando eu acabei o meu último relacionamento, que foi o que eu sofri mais, eu chegava a fazer 3 sessões por semana. Teve um dia que eu fui para minha igreja, era um domingo, eu tava sem os meninos. Eu dizia, meu Deus, sozinha aqui dentro desse apartamento. Eu fui para 3 cultos. Eu Olha. fui no das 8, no das 10, eu acho, e fui no das 19h30. Eu melhorei ali, já saí mais leve. Sim, Porque a sim, gente também tem que ter assim, um pouquinho de força para dar pequenos passos. sim, sim. Porque se a gente se afundar em cima de uma cama, a gente não consegue evoluir nem sair do luto. E é importante isso que você falou, o que a gente consome. Eu sou muito atenta ao que eu leio, às séries que eu assisto, às músicas que eu escuto. Às vezes tem séries aí que estão na moda, mas eu percebo que para mim, naquele momento ali não funciona. Então eu não assisto.
eu me resguardo. Eu acho que a gente se resguardar de pessoas também. Às vezes tem. Eu não posso, né, ser a palmatória do mundo e resolver a vida de todo mundo. Então, às vezes eu não tô bem. Ah, mas a amiga não tá bem, alguém não tá bem. Eu me resguardo. Porque eu ainda tô em processo de cura. Claro. Eu tô bem, tá tudo ótimo, não quero mais conversa, vida que segue. Mas eu sei que aqui e acolá, aquelas expectativas que você falou, elas vêm. No aniversário do Martim é gatilho. Pô, né? 5 anos eu fui para Paris, fiz um ensaio fotográfico novo para ressignificar. Eu não gosto dessa palavra, mas ela é adequada. Eu ressignifiquei uma viagem, a cidade que eu mais amo no mundo, né? Mas vem, os gatilhos vêm. Então, se eu não tô bem, eu vou ali, me resguardo, respiro e sigo em frente. E volto, E volto. exatamente. Exatamente. Enia, para quem tá assistindo a gente, assim, se você pudesse dizer uma última palavra, algumas dicas para quem está realmente sofrendo esse processo de luto, quem acha que é impossível esquecer um amor, quem acha que não consegue superar essa fase ruim no pós-divórcio, o que é que você diria para essas mulheres? Nossa, que não desista de si mesma antes de qualquer coisa, porque alguém pode ter desistido daquelas expectativas, daqueles planos, daqueles sonhos que um dia você construiu. Mas se você desistir de você, não tem jeito. Não vai ter solução, não tem, não existe outro caminho. Então, viva um dia de cada vez, né? Não pense no se e no quando. Pense no agora. Um dia de cada vez, respire, se preserve e se cerque do bem. Eu acho que o bem em todos os aspectos, nas amizades, né, nos novos relacionamentos, no trabalho. Se o trabalho também não tá bem, às vezes chutar o balde, vai, chuta o balde, faz o que você queria fazer. Se já tá tudo bagunçado mesmo, eu posso bagunçar as outras áreas e no final das contas me reconstruir, criar uma nova história, como você falou, em todos os aspectos, porque foi assim que aconteceu comigo. Você falou uma coisa muito importante, né? Não desistir de si, porque é tudo sobre a gente. A Exato. gente tem que começar pela gente, pela nossa autoestima, nosso amor, nosso autocuidado. É tudo sobre a gente, não é sobre o outro, né? Impressionante. Exatamente. E Ave quando a gente se Maria. volta para si, é tão bom, é tão gostoso. Hoje eu sou tão feliz, eu tô tão bem, tô tão segura, né? Como nunca estive na vida. E eu sei que isso reverbera, né? Reverbera e outra coisa, quando a gente tá tão bem com a gente, pode acontecer um término, a gente chora, a gente sofre, mas a gente sabe que não vai morrer. Exato, Por quê? Porque a gente tem a gente. exato, Agora, quando a gente não tem a gente, aí a gente acha que vai morrer, que é o fim de tudo, que não vai superar. Por quê? Porque eu vejo muito aqui, as mulheres dando tudo delas para eles. Dando amor demais, fazendo demais, dando demais. E aí, quando eles vão embora, elas ficam sem nada, vazias, exatamente isso. É um né? auto-sacrifício ao extremo. Eu preciso fazer tudo, eu preciso controlar tudo, eu preciso dar conta de tudo. É. Não, eu tenho que dar conta de mim. Isso. E aí eu tenho que passar por esse processo também de identidade novamente, né? Se Quem sou redescobrir. eu agora sem essa criatura aqui que saiu, Exatamente. né? É esse trabalho que é importante. E não é sobre ninguém. É só Não. sobre a gente. Por isso que eu digo, não desistamos umas das outras, não vamos desistir de nós mesmas, entendeu? Verdade. Amiga, eu queria te agradecer. Foi tão linda a nossa conversa, as nossas trocas. Obrigada a você, Né? Eu querida. acho que o esporte salva, a espiritualidade salva, roda de mulheres, mulheres curam outras mulheres, né? Sim, Ave Maria, foi tem muito bom. tanta mensagem linda aqui que o nosso papo, eu tava tão focada em ti, eu não consegui ler nada. Então, desculpa, meninas, mas assim, foi uma live muito rica. Eu queria agradecer o seu tempo Eu é que te de estar aqui com agradeço. a gente, Não, acho tá? que poder ajudar e conte sempre comigo. Para ajudar outras mulheres, a gente está sempre muito juntas. Conte sempre comigo também, viu? Obrigada, gratidão.
Beijo grande, querido. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.